Saímos de lá do sofá, viemos pra cá, eles já estão ali à mesa esperando. Já tá cheiroso, porque você já deixou mais ou menos preparado, né? Já, risoto você já tem que agilizar. Verdade. E aqui, só te corrigindo, quem falou que não é saudável? Ah! Eu fiz de propósito pra você me corrigir. Salsão, cebola, limão siciliano. É saudável, é verdade. Só não é com baixa caloria. Isso, é verdade. Isso, falei errado. É saudável, sim, gente. Olha que delícia. É claro, a gente pode muitas vezes comer algo que seja um pouco mais calórico, porque é uma ocasião especial e também, como você disse, no começo do programa, a Raquel falou que o prato predileto, toda vez que vai sair para comer em algum lugar, pede risoto. Porque o risoto também é muito versátil. Ele tem a base dele, né? Mas você pode fazer de um monte de coisa diferente, Sim, né, Raquel? é verdade. Então, mas ele muda pelo menos o sabor ou não? Ai, sempre... É sempre o mesmo? Lá em casa é sempre de limão siciliano. Quando sai, depende, mas ele morra pra ser muito tradicional, pra mudar, assim, o gosto. Eu tenho que brigar com ele, pede uma outra coisa. Aí, uma vez nós fomos num restaurante e eu fui pedir uma carne de pato. Ele falou, pede pra você, pra mim. O Eleazar, tem que sair nós 4, então, porque os dois pedem a mesma comida. Porque o Eleazar também é assim, gente, ele não muda, ele tem medo de... Não tem erro. Olha aí, termina de contar pra mim. Foi horrível. Na hora que chegou a carne, era uma carne preta, você também come. Agora Quem é que vai pagar o pato? Pois é. Você pagou o pato de não comer bem e ele pagou a conta ainda por cima, né? Ele sempre, o homem, vai sempre pagar o pato. É verdade. E você estava falando sobre essa questão, né, de ser saudável, mas assim, a gente tem que saber que a palavra comemoração vem de comer, né? Então, assim, tem que ter um momento que você tem que se dar esse prazer de comer uma coisa gostosa. Eu falo que eu sou uma nutricionista, assim, que não tem essa questão, assim, tem um momento, a proporção 80-20. 80% você faz tudo saudável, 20% reserva para aquele momento de prazer. É verdade. Que tem que ter, né, Márcia? Eu acho também que tem que ter. Eu também sou assim, eu gosto de comer uma coisa que eu tô afim de comer. Eu tô querendo comer aquilo, então eu vou e como. Não é bem o dia, não tá bem... Não, vou comer porque esse prazer que você tá... Eu sou assim, eu como muito pouco e eu tenho coisas, eu tenho esses desejos. Quando eu engravidei, as pessoas falam, nossa, agora você vai ficar... Nunca tive desejo na gravidez, aquele desejo que todo mundo fala. Você teve? Não, chupava muito laranja. Ficava uma bacia de laranja e ficava chupando laranja. Que delícia. Nunca tive nem... Eu falei assim, eu tô doida. Não. A minha vida eu sempre tenho. Às vezes eu falo assim, nossa, vontade de comer um pastel. Pastel frito. Um dia eu tava vendo uma entrevista de um médico, achei tão interessante, que ele falou que às vezes a pessoa quer comer um pedacinho de chocolate. Ela vai lá, ela come 10 tâmaras, ela come 20 damasco. Não passa. Em vez de ir lá comer o chocolate logo pra resolver o problema. Então, assim... É verdade, isso aí. Vamos começar então, porque a gente fica batendo papo. E é muito bom bater papo também. Primeiro lugar, então, sempre a gente vai cortar, então, aqueles vegetais que são os aromáticos, né? Então, a gente vai aqui no alho poró. Você sabe a diferença desse alho poró e do salsão, Márcia? Sim, claro. Eu não sabia, não. Eu sempre confundi. Esse é o salsão. Esse é o salsão. Esse é o alho poró. Eu ia no mercado e ficava assim, gente, o que é salsão? O que é alho poró? Qualquer um ficava pedindo... Mas é bom você falar mesmo, porque a maioria das pessoas não sabe. Ele é muito parecido, assim, ele dá um sabor muito parecido, mas quando você vai provar na prática também é diferente. Os dois agregam muito, né? Uma receita. Então, assim, a primeira parte, gente, é sempre cortar, assim, nos quadradinhos, né? Então, fazer aquele momento aí do... Mas isso é pra você fazer o caldo? Não, esse momento eu já vou refogar o arroz do risoto. Então, eu vou utilizar... Não vou precisar de tudo, desse talo todo, mas eu vou separar aqui uma parte e já vou refogar. Você vai utilizar, então, para refogar o arroz nele? Isso. E aí eu vou pegar um talo também de salsão e vou fazer a mesma coisa. Então, por que eu tô perguntando? Porque muitas vezes você vai fazer o fundo, que é o caldo, para poder cozinhar o risoto. Você faz para você não usar um industrializado, você faz um caldo com legumes, geralmente. Não, mas já tá até pronto ali, o caldo de legumes, exatamente. Não, nunca utilize industrializado, gente, pelo amor de Deus. Aí não. Então, eu já trouxe pronto o caldinho de legumes, mas eu também utilizo esses legumes aromáticos na hora que eu tô refogando o arroz, pra dar exatamente aquele cheirinho, aquele tchan. Então, assim, já refogamos. E o terceiro... salsão é bem mais crocante, né, do que o alho poró, mas vai refogar e ele vai também dar. Só lembrando, para quem quiser fazer o caldo, né, pode utilizar, lembrando que não vai utilizar as folhas, tanto do salsão quanto do alho poró. E aí, você vai cozinhar cenoura, cebola, salsão, alho poró,
cozinhar numa água e isso vai... Aí depois tira tudo e isso vai ser o caldo que você vai usar. Ou o frango. Cozinhou um frango na panela de pressão, cozinhou um frango, não joga aquele caldo fora. É esse caldo que você vai guardar, congelar. Igual lá em casa eu congelo pra, quando for fazer um risoto, você já tem o caldo natural do frango, né? Não vai usar industrializado. É isso aí. E muito o terceiro, bom, que não pode faltar em qualquer cozinha, é a cebola picadinha, né? É. Alho, cebola. Então, eu já trouxe aqui, porque eu não ia picar a cebola aqui, porque é um chororô danado. Ia falar que tá emocionada. Exatamente. Então, a primeira coisa, eu utilizo sempre essas panelas aqui de aço cirúrgico, porque não solta resíduos, né, de metais tóxicos na cozinha, na comida. Então, isso é muito importante. É. E aí, agora a gente vai, então, refogar. Vamos começar aqui com a cebola. E estava muito quente mesmo, vamos ver se... Se você quiser baixar um pouco, pode deixar aqui porque pra você. Eu não tenho experiência com esse fogão, não. Lá em casa é o no gás mesmo. É, esse fogão é guerreiro, viu? E aí a gente vai refogar, então, esses legumes, que primeiro passo do nosso risoto. Refogou, nem precisa demorar muito tempo, já pode colocar o arroz. Então, lembrando que eu tô fazendo 2 xícaras de arroz. Tá. Esse rendimento do risoto, ele vai dar para 6 pessoas. Olha. Então, 2 xícaras. Por que eu não preciso refogar muito tempo? Porque vai vir o caldo, então ele vai acabar cozinhando aí esses legumes sem problema nenhum. Lembrando que o caldo de legumes não tem sal, então eu uso muito esse sal, flor de sal. Então aí você vai pegar, deixa eu pegar aqui uma colherzinha, e você vai colocar o sal aí. É muito chique de usar flor de sal no risoto, né? Isso aí não é pra qualquer um, não, né? Gente. Pode usar o sal comum também, se quiser, o sal rosa, né? Eu não gosto muito do sal refinado. Acho que deve usar um sal integral, né? Aí, um sal rosa. E aí, o que você acha do sal... Sal grosso, bate no liquidificador. Bate no liquidificador, excelente opção. Eu faço isso lá em casa. É ótimo. Quando, Márcia, tá nesse ponto... Tá, gente? É mais barato. Quando a gente já está nesse ponto, a gente joga aqui 1/4, então, de vinho branco para cada uma xícara. Então, assim, lembrando que o vinho vai evaporar. O álcool e ele vai dar esse sabor, esse cheiro aqui. Então, assim, criança pode comer, não tem problema nenhum. Tudo super tranquilo. Agora, olha, sente aí. Olha aqui. Eu ia falar assim, olha o cheiro. Olha o cheiro. A gente olha o cheiro. Delicioso. E aí o risoto tem aquela coisa, né, Raquel, de quanto mais mexer, mais você vai liberar ele vai liberar o amido. Então vai dar aquela... Ele é grudento, né? Que é o amido do risoto. Lembrando também que o risoto, ele deve ser feito com arroz arbóreo ou carnaroli. Isso. Que são o arroz, que é o arroz italiano. Ai, mas você pode fazer com arroz comum? Pode, claro. Só que não é o risoto original. Será que dá certo o arroz comum? Não, sabe o que eu já fiz muito lá em casa para as meninas. Agora tá todo mundo numa dieta violenta lá e tal, quase zero carboidrato. Que não, tem um carboidrato, mas que eu faço para elas, que eu chamo de falso risoto. Eu já até fiz aqui no programa. Que é o arroz, você sobrou aquele tanto de arroz que fez para... Aí a gente depois você coloca algumas coisas que você queira, por exemplo, quer colocar bacalhau, camarão, quer colocar só queijo, quer colocar os legumes. E aí termina com um creme de leite. Aí ele fica meio que como é que chama aquele outro arroz? Piamontês? Delícia. Mariana ama piamontês. Um risoto que fica mais molhadinho, assim, como se fosse um falso risoto. Quando as minhas estavam querendo comer o risoto que ele estava com pressa e tinha muito arroz, você fazia isso. E depois termina com um parmesão. Nossa, é muito bom. E aí, nesse momento, então, a gente já começa... Depois que você começa o mexe-mexe do risoto, gente, não pode parar, não. E aí você já começa, então, a colocar o caldo de legumes. Então, assim, aí você vai colocando... Eu vou colocando, assim, normalmente 2 conchas e vou mexendo. Tá. Então, esse aqui é um caldo super original. Isso, tá com os legumes. E aí você vai... E o mexe-mexe. Aí pode mexer do jeito que você quiser. Eles falam que na Itália você tem que mexer fazendo um 8. Assim. É verdade, é verdade. E aí você vai fazendo com que esse caldo, ele vai deixando o risoto cremoso. É maravilhoso. À medida que você mexe, ele solta o amido, vai misturando com o caldo, vai cozinhando ao mesmo tempo e vai dando a cremosidade. Exatamente. E essa panela tem um detalhe interessante, que é assim, você pode tampar e ela nem precisa mexe-mexe. Daqui 8, 10 minutos já tá prontinho. Sério? Então, como eu já trouxe a outra parte dele já prontinho, porque pra gente não demorar esse tempo aqui, vamos pro segredo do risoto. Aí é que vem aí todo o segredo. Você vai misturar, então, gente, 1 xícara de queijo parmesão.
com 2 colheres de manteiga, tá? Então, vai colocar. Aqui que tá o segredinho, tá? Da finalização do risoto. Você vai colocar uma gema de ovo. Esse ovo, então, ele vai dar um brilhinho aqui nesse final dessa preparação. Eu trouxe um prontinho, mas eu quero ensinar o pessoal aí o passo a passo. Tá vendo como é que todo dia eu aprendo aqui, gente? Dá toda a diferença. Que legal! E aí que vem o papel do limão siciliano. Então, você vai ralar essa parte amarelinha, que tá a casca, ela que vai dar o aroma. Então, assim, você não pode deixar chegar muito no branquinho, porque senão vai amargar. Então, a ideia aqui, então, é pegar um ralador próprio e aqui e ir tirando, então, o máximo que você puder desse... Olha. Delícia, maravilhoso. Né? Aqui, o seu risoto preferido é o siciliano, ou de todo mundo? Também dos meninos? Dos meninos. Eles gostam de... Risoto é um trem bom demais, né? Trem bom demais. Até o sem nada, como diz o outro, né? O plain. Como é que a gente daria o nome? O básico. O básico é bom demais. E aí eu não vou ralar o limão todo, porque a gente já tem a preparação pronta, mas você misturou então aí a casca e aí você vem para a última parte. Deixa eu só aproveitar isso aqui. Vamos. Filha da Martinha, filha. A Martinha não desperdiça nada. Beijo, mãe. Te amo, pai. Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe também, porque essas receitas vêm dela, tá? Tá vendo? Mãe, Cocano, ó, beijo aí, Dona Célia. Minha mãe é daquelas massas que você chega na casa, ela transforma uma carne moída num banquete. Chama então, ela pra assim, cozinhar aqui? Vou chamar, Ela viu? vem? Ela vem, faz bacalhau, faz tudo. Ai, a minha, 20 anos que eu imploro pra ela vir, ela Vou nunca chamar. veio. Já fiz chantagem, já fiz de tudo. Não adiantou. O Robson até hoje fica assim, nossa, você nem quiser igual a sua mãe. Porque, e a gente brinca que ela tá no ramo errado, porque ela mexe com conserto de roupa e ela tinha que montar um restaurante, que é aquela ligadinha. Verdade. E aí a última fase, Dona então... Célia, nós estamos precisando de você aí no mercado da gastronomia, Dona Célia. Vem aqui, convocadíssima. Aí nós vamos espremer o limão, então, aqui esse que a gente raspou. E aí, bom utilizar uma peneirinha por conta da sementinha não cair. Então, nós vamos passar aqui para essa misturinha que eu chamo de misturinha mágica, porque é ela que vai dar todo o sabor da finalização do risoto. Gente. Olha aí depois disso, você vai finalizar depois... Agora eu vou finalizar o risoto. Aí você não vai depois colocar o parmesão e a manteiga, que geralmente põe já por tá último, aqui, já tá aí, né? Já tá tudo aqui. Tá tudo então junto. agora vamos então para o nosso risoto, que já tá pronto aqui, que já tá, na verdade, pré-pronto, né? E aí vamos colocar até mais um pouquinho do caldinho aqui nele para dar mais uma molhadinha, que o caldinho já tá no jeito aqui. E aí a gente já finaliza então com essa misturinha mágica. Vocês já aprenderam a fazer? Todos três sabem fazer risoto? Mariana sabe. Mariana. Nossa, gente, o aroma desse limão siciliano aqui tá maravilhoso. E aqui, Márcia, ano que vem nós vamos fazer um curso de gastronomia, eu e ela. Que delícia! Tá no nosso planejamento estratégico, né, Mariana? Eu poderia aqui cozinhar. Você vai arrumar tempo, né, Mari? Tem que ter tempo com 2 faculdades, né? Mas é no sábado, já olhei. Que maravilha! E você acredita que o risoto tá pronto? Nossa, olha aqui, olha. Aqui é claro, tá? né? Se fosse ele, você teria que na panela como mexer mais. Isso, aí eu continuaria, vou mexendo. Mais caldo. O ponto do risoto também, né, Raquel? É um ponto muito... E aí ele tá prontinho. Tem gente que gosta, o italiano come mais al dente, o brasileiro come menos al dente tudo, né? Toda massa, risoto, então depende muito do seu gosto aí, né? E agora a gente vai montar o prato. E olha que legal, a gente vai utilizar... Esse aqui foi o Robson que fez, viu, gente? Olha! A gente faz o seguinte, a gente pega o limão siciliano e dora numa frigideira. Então, 2 minutos para um lado, 2 minutos para o outro, para ele decorar o prato na hora que você for montar. Então, vamos montar os pratos. Eu pedi vamos montar um, depois enquanto você monta os outros, monta um pra gente ver, depois quando você monta os outros, eu vou lá dar a palavra e aí você monta os outros. Quer me dar um prato aí na mesa? Gente, deixa eu pegar pra você. Isso, vamos ver também quando você monta o vídeo de vocês duas malhando, vamos ver. Muito bom, olha lá, ó, tá vendo? Faltou o Gabriel nesse. Ela tá pra escola.
Vocês malham 3 vezes por semana? Ai, faço 2? Não, na academia tô 2, mas a gente corre os outros dias fora da academia. Muito bom. Tem que malhar todo dia, né, Márcia? Você que é professora. É isso aí, família que malha unida, permanece unida saudável, né? É bom estar unido e saudável, né? Eu sempre falo pra gente viver mais e melhor, é isso que a gente quer. Não é isso? A gente não passou a receita, então enquanto... Olha, vamos só ver você montar esse. Montei aqui, então coloquei o risoto e coloquei aqui. E aí, se você tiver uma salsinha, você pode colocar, pode decorar o prato do jeito que você quiser. Verdade. É bom a gente colocar o risoto num prato mais fundo, igual você tá colocando aí, né? Isso. Tem um prato próprio, Apesar que é chique, de né, que- gente? Aqui tem um fundinho assim. Não, você sabe que eu tava vendo que, acho que os italianos, eles pegam um prato totalmente raso e dá aquela mexidinha assim, pra ele dar uma espalhada no prato. Olha, é diferente daqui, porque aqui o povo põe naquele prato que é grandão e tem um buraco assim no meio. Aham. Parece que é pra servir só aquele tanto do buraco ali e ele manter, parece quentinho assim, né? Muito bom. Vou deixar pra você quer anotar a receita? Receita na tela pra você de risoto siciliano. Olha que lindo, já abandonei a Raquel lá na cozinha, ela tá terminando de montar os pratos. Delicioso. Aí põe mais queijinho, né? Mais parmesão. Pode colocar. Um bom parmesão, né, gente? Os produtos fazem toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E você sabe que o parmesão tem o menor teor de lactose, né? Então, pode utilizar o parmesão nas preparações. Tá vendo que delícia? Bom demais. Daqui a pouco a gente vai vir para a mesa para provar essa delícia, que agora eu quero compartilhar com você aqui. Infelizmente não tem muito tempo, mas eu quero compartilhar um pouco com você da palavra, né, do coração de Deus para o seu coração aqui. Tem alguns versículos da Bíblia que a gente sempre fala em relação à família da fé, né, em relação à igreja, em relação ao nosso relacionamento como família de Deus. Mas tudo deve começar, em primeiro lugar, na nossa família de dentro de casa. E esses versículos, eles são próprios também, principalmente para a gente começar em casa. Tem gente que presta atenção nesses versículos e tenta até praticar a palavra, que é o que a gente precisa mesmo, só na igreja, na célula, na rua, nos lugares, mas tem que começar em casa. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidando para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então é o seguinte, seguir a paz com todos. A palavra de Deus em Hebreus nos diz, o escritor aos Hebreus nos ensina. E isso tem que começar dentro de casa. Você conhece gente que às vezes se dá bem com todo mundo, tem uma célula linda, vai sempre para a igreja, faz alguns trabalhos, né, voluntários na igreja, mas em casa não é muito assim. Nós precisamos começar em casa, seguir a paz com todos, procure estar em paz. Tem a nossa família de origem ali, tem os nossos familiares. E às vezes o seu familiar, ele pensa diferente de você. O que a gente tem vivido aí nesses tempos de política, muitas famílias brigando, muitos familiares que não respeitam uma opinião do outro, a posição do outro, acham tão absurdo que um pense daquele jeito, outro pense do outro jeito, e há rupturas em relacionamentos familiares por causa de política, por causa do futebol ou por causa de qualquer outro assunto. Você precisa seguir a paz, perseguir a paz, você precisa buscar estar em paz com todos, a Bíblia diz, começando dentro de casa. A santificação, o que é santificar a nossa vida? A gente sempre brinca, não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Se eu fiz algo errado, se eu magoei alguém, eu peço perdão.
Então eu vou me lavando, eu vou me limpando daqueles hábitos errados, ruins, daquele pecado que eu cometi e eu vou buscando, vou seguindo, perseguindo a paz e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Você não tem como se relacionar com Deus, estar com Ele face a face, lá no céu e também aqui, experimentar a presença de Deus, se você não buscar se santificar, corrigir os erros, mudar aquilo que tem que ser mudado no seu relacionamento, começando dentro de casa. Efésios 4, de 1 a 3 diz: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que coisa linda, gente. Nós precisamos começar a fazer tudo isso aí que Paulo está dizendo aos Efésios dentro de casa. Se esforce para manter a unidade, sejam humildes, dóceis uns com os outros. Às vezes a gente é tão dócil e humilde com quem é de fora, não é? A gente trata tão bem o nosso colega de trabalho, a gente é tão humilde e reconhece erros, e é paciente, e é dócil com alguém da igreja. Que lindo, as pessoas olham e falam assim, como ela é uma bênção, como ele é uma bênção, como ele é um homem de Deus. Dentro de casa, as coisas mudam, né? Dentro de casa não tem paciência com o outro, fala com grosseria, não tem docilidade, não tem humildade, não reconhece quando errou, está sempre justificando o erro ou colocando o erro, a culpa, a responsabilidade do erro na outra pessoa. Então aqui Paulo está dizendo aos Efésios, a igreja em Éfeso, ele estava ensinando a gente, mas a igreja, o que a igreja é, gente? A igreja é uma extensão da nossa família, da nossa casa. Ela deve ser essa extensão. Que eu sou em casa, eu sou na igreja, eu sou no trabalho, eu sou na escola, eu sou em todo lugar. Eu não posso ter 2, 3, 4 personalidades e atitudes diferentes. Então, tudo que Paulo está dizendo para os irmãos da igreja serve para a gente começar dentro de casa. Esforcem-se por manter a unidade, porque não é fácil, não é? Então, assim, a gente está falando aqui de uma família unida, de uma família que faz tudo unido, mas teve esforço. Tem que ter esforço, porque tem que abrir mão, tem que pedir perdão, tem que abrir mão do conforto, muitas vezes, do descanso, para investir no relacionamento, para manter uma família unida, para manter uma igreja unida, tem que ter esforço. Para manter um casamento, uma unidade no casamento, a gente precisa se esforçar. Paulo sabia muito bem disso, ele viu o que estava acontecendo ali entre o povo e nós precisamos aprender que na nossa família que deve começar todas as coisas. Então, seja dentro de casa, em primeiro lugar, essa pessoa dócil, humilde, que reconhece erros, que procura a paz com todos, que é pacificador, não aquele que briga, que quer impor a sua vontade, que quer impor a sua opinião, que não respeita a opinião diferente, mas é aquele que tem ali dentro de casa, constrói um ambiente gostoso, de paz, de perdão, de harmonia e de construção mútua. Eu te ajudo, você me ajuda, eu quero te ajudar e sou aberta para receber a sua ajuda também. E ali isso vai se estender para onde você for, para a igreja, para o trabalho, para a escola, em todos os lugares, se esforçando para manter a paz, a unidade e o amor dentro de casa, refletindo em todos os lugares onde você for. Amém? Só? 1 minuto? Meu Deus! Olha, tem bolo! Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade. Viva! 1 aninho! Para simbolizar que depois de Jesus ele é o primeiro. Isso aí, parabéns mais uma vez, gente, que lindo. Obrigada, Raquel, aos meninos aí, muito obrigado. Nós que agradecemos, gente, que maravilha, vamos provar. Antes de provar, nós vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus e você que está aí assistindo a gente, aproveite esse momento, coloque sua vida diante de Deus e ore conosco.
Pai, eu te agradeço de todo o coração por essa família maravilhosa. Muito obrigada pela vida do Dr. Robson, que tem sido, Deus, essa referência de homem, de pai, de profissional, de servo de Deus. Muito obrigada, Deus. Ele realmente tem sido essa inspiração para os seus filhos e isso é maravilhoso. Amém. Muito obrigada, Deus, pela vida da Raquel, que tem sido essa mulher sábia, que construiu, que constrói, que edifica a sua casa. Amém. Deus, com conselhos, com administração, como aquela mulher de Provérbios 31. E nós te agradecemos porque a tua palavra diz lá no Salmo 127, teus filhos ao redor da tua mesa. E nós vemos essa figura dessa família linda que te serve em unidade. Amém. Isso é o mais importante. E todas as outras coisas são acrescentadas. Abençoe o Gabriel, a Mariana também, tudo que eles fizerem, que a tua bênção esteja sobre eles e sobre os lares que eles construirão também no tempo certo do Senhor. Abençoe todos que estão nos vendo agora, que o Senhor possa responder às suas orações e dar a eles aquilo que eles te pedem, no nome de Jesus. Abençoe de uma forma especial o Dr. Robson, que fez aniversário, que o Senhor renove sobre ele todos os teus presentes para a glória do teu nome. Obrigada por este alimento, nós consagramos a ti agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que delícia! Espero que você goste, hein, Márcia? Ai, tá um aroma maravilhoso de limão e de parmesão. Maravilhoso, ó. Delícia. Cada um, para de comer. Fala uma coisa rapidinho pro papai, vamos lá. É bom que enquanto isso eu como. Pai, muito obrigada, porque você é, assim, vai parecer um pouco fake, né? Porque a gente tá em televisão, mas eu falo de coração e você sabe o tanto que é verdade. Você é o melhor pai do mundo. Toda vez que eu chego de qualquer lugar, você pergunta como eu tô, sempre me dá um abraço, sempre me apoia em tudo. E você é tão carinhoso, tão amoroso, você é minha referência. Falou uma palavra. Do que é amor. Te amo muito. Gabriel, falou tudo. Papos, te amo demais da conta. Você é maravilhoso, um homem especial demais e incrível, lindo e fantástico. Te amo, assim, de coração. Você é um pai lindo, maravilhoso demais. Obrigado por Você tudo. seguiu a carreira, com certeza, com essa inspiração dele, né? Pois é, o Papos é meu mestre, né? Grande mestre. Que bom, né? Bom demais, hein? Parabéns, meu querido, obrigado, meu amigo querido. de cursinho. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Parabéns mesmo. Deus te abençoe. E agora termina com a esposa fazendo a declaração. Oh, meu Deus. Tá delicioso, maravilhoso. Quando você fala, eu como mais. Olha, que Deus te abençoe, te dê muitos e muitos anos de vida para que a gente possa desfrutar cada vez mais, né? De uma família maravilhosa, de um amor maravilhoso que Deus nos uniu. Parabéns. Lindos! Bom demais. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns mais uma vez. Que Deus continue abençoando vocês em tudo. E para você, um grande beijo. Os aniversariantes aí da semana, não é? Ontem foi do pastor Márcio, da minha irmã Maristela, que mora nos Estados Unidos. Eu mandei beijo para ela também. Um grande beijo para vocês. A Carlinha, esposa do Ricardo, que acho que é hoje, do Fernando Gabarra, acho que é hoje que faz, dia 25. Deus abençoe muito vocês, cada dia mais. Tenha um fim de semana maravilhoso, uma semana inspiradora e que vocês sejam unidos e sejam dentro de casa aquilo que vocês vão refletir do lado de fora. Beijo, tchau!